Fala meu consagrado ou minha consagrada, então no vídeo de hoje a gente vai falar de 3 ações de 3 empresas confiáveis pensando no longo prazo. Isso significa que você deveria ter essas ações dessas empresas em carteira? Não. Isso significa que só essas 3 empresas são confiáveis na Bolsa de Valores? Também não. Significa então que eu tenho que comprar elas, Matheus? Não. Então a gente vai falar o quê? De 3 ações de empresas confiáveis pensando no longo prazo. Ações que apresentam lucratividade, lucros consistentes, IPO há muito tempo, tudo isso que você vai entender ao decorrer desse vídeo. Antes da gente entrar aqui no meandro, antes da gente falar tudo que você precisa saber sobre essas ações dessas 3 empresas, o consagrado raiz aqui do canal, aquele cara que me acompanha aí desde os 1000 inscritos, desde os 100 inscritos, dos 10 inscritos que sai, eu sei que tem gente que tá me assistindo agora que é dos 10 primeiros inscritos, então o que ele já faz, ou ela, já comenta aqui embaixo, fala meu consagrado e deixa aquele like antes de eu falar das empresas, porque o consagrado raiz é desse, ele confia em mim. E quem não é consagrado, que é novo aqui, é a primeira vez que você vê minha cara, faz o seguinte então, já deixa o seu dislike, eu não quero nem saber. Lá no final, quando você assistir esse vídeo, você vai gostar tanto que você vai trocar de ideia, deixar o like e se inscrever. Sem mais enrolação, o que são empresas confiáveis? O que são ações confiáveis, mano? Ações confiáveis são aquelas de empresas lucrativas, que fizeram IPO há muito tempo e que têm um crescimento no seu lucro, ou se não, uma constância e uma robustez no lucro líquido ao final de cada ano. Calma aí que se você não entendeu, eu te explico. Existem tipos de empresas diferentes na Bolsa de Valores. Existem empresas menores com um risco maior, mas uma capacidade maior de retorno, porque uma empresa pequena consegue dobrar o seu tamanho, o seu market share com mais facilidade do que uma empresa muito grande, que já tem uma relevância no mercado e que já é um império ali consagrado literalmente. Agora, empresas mais seguras, empresas mais perenes têm um papel importantíssimo na sua carteira de investimentos, porque são empresas seguras, mais antigas, com maior market share, que, por consequência, não têm uma ampla capacidade de valorização, mas estão menos voláteis do que as chamadas small caps. Isso significa que estão todas essas empresas que eu vou falar aqui para você, são empresas maravilhosas que não tem nenhum problema? Absolutamente não. Quando eu falar dessas empresas ao decorrer desse vídeo, eu vou te apresentar o problema por trás de cada uma delas, o que você precisa ficar de olho, o que você precisa analisar pensando nessas empresas. Então, agora que você já entendeu o que é uma empresa, então, confiável. Empresas que têm lucratividade, que já são lucrativas há muito tempo e continuam sendo lucrativas hoje e que possuem uma previsibilidade de crescimento, uma previsibilidade de lucro e de receita maior do que empresas menores. Além disso, as empresas confiáveis, as ações de empresas confiáveis são aquelas que vão garantir a sustentação na sua carteira de investimentos, porque apesar delas serem grandes impérios e ter pequenas oscilações em lucro e receita, ela está sempre apresentando bons lucros e isso que torna uma empresa confiável. Não significa que de uma hora para outra o cenário possa mudar e essa empresa pode enfrentar problemas. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Mas ao longo dos anos, historicamente, essas 3 empresas não deram prejuízo e também tiveram um crescimento no seu lucro. Então, quais são as empresas? Vamos passar para a primeira delas que eu falo bastante aqui no canal, mas que hoje eu resolvi falar um pouco mais a fundo sobre ela ou sobre ele, que é o Itaú Unibanco, ticker ITUB3 e ITUB4. É claro que quando a gente fala de confiança, de resiliência, a gente não pode deixar de falar de uma empresa, de um banco, uma empresa do setor financeiro. Os bancos, historicamente, não apresentam prejuízos. Ao contrário, alguns bancos ali, a maioria dos bancos que a gente tem na Bolsa de Valores, apresentam lucros enormes. Mesmo com o crescimento ou o decréscimo desse lucro, as empresas do setor financeiro têm uma ampla capacidade de lucratividade. Mas vamos falar um pouco mais sobre quem é o Itaú. O Itaú que a gente conhece, na verdade, é o Itaú Unibanco, resultado ali da fusão entre o Itaú e o Unibanco que aconteceu em 2008. E só para você ter uma ideia do tamanho do Itaú, eu separei aqui alguns números para falar um pouco mais da segurança dele. É claro que a gente precisa olhar para os números, então vamos falar dos números gerais a respeito do Itaú Unibanco. O Itaú Unibanco conta com 94.881 colaboradores espalhados por todo o Brasil e também no exterior. São mais de 4.504 agências em território nacional e internacional.
Quando a gente vai falar sobre patrimônio líquido, que é a diferença entre os ativos e passivos de uma empresa, o Itaú Unibanco apresenta um patrimônio líquido de 135,8 bilhões de reais. Em ativo total, tudo aquilo que o banco tem, tanto que ele captou, tanto do patrimônio do banco, quanto de dinheiro dele, quanto de terceiros, do seu sócio, entre outras coisas, a gente tem um ativo total de 1,8 trilhão de reais. Em termos de captação, só do dinheiro que ele captou no mercado, a gente chega no número de 1,2 trilhão de reais. Como eu falei para você que para olhar para uma empresa e falar que ela é segura ou não, a gente tem que avaliar o lucro. Aqui na tela você consegue ver o gráfico histórico do lucro do Itaú ao longo dos anos. Em 2015, o Itaú apresentou um lucro de 26,16 bilhões de reais. E em 2016, esse número foi para 22,02 bilhões de reais. Em 2017, a gente teve uma alta subindo para 23,23 bilhões de reais e em 2018, 25,64 bilhões. No ano de 2019, o Itaú teve um lucro praticamente recorde ali de 27,81 bilhões de reais. Mas além da capacidade, da lucratividade do Itaú, existem outras questões para analisar a confiabilidade dele e de suas ações no mercado. Quando a gente olha para os bancos como um todo, os 4 ou 5 principais bancos que a gente tem no Brasil são donos de 80% de todo o market share, de todo o crédito nacional. Mas este império ali que você pode estar pensando agora, fala assim, não, se o Matheus falou de banco, o que ele vai falar então do Pix e do Open Bank? Pois é, chegou a sua hora de brilhar. Por que que Itaú continua sendo lucrativo independentemente ou não do Pix e do Open Bank? Simples, tanto o Pix quanto o Open Bank vão forçar os bancos a atuar de maneira diferente, mas isso não significa que os bancos vão falir. O próprio Itaú, falando especificadamente nele aqui, já criou 2 grandes frentes de atuação, pensando tanto no Pix quanto no Open Banking, que é o IT e o Abre Conta App. O Abre Conta App permite que você abra uma conta no Itaú simplesmente de maneira digital, 100% online. E o IT é como se fosse uma carteira digital para você fazer transações financeiras com tarifas muito mais reduzidas, pensando ali no público mais jovem. Então, como você consegue perceber que o Itaú não está parado e está se mexendo, mas não só isso. Pensando na receita proveniente de serviços financeiros, que englobam tanto as taxas de adquirência, taxas de cartões de crédito, taxas de transferência, de manutenção de conta, essa segmentação de receitas do Itaú não é a maioria do dinheiro que entra na empresa. Isso corresponde a aproximadamente de 2 a 5% de toda a receita de serviços financeiros do Itaú. Os bancos, na maioria dos seus casos, ganham mais dinheiro com juros, cartão de crédito, entre outras tarifas, financiamento imobiliário. Então, vai afetar os bancos em questão de receita por transações financeiras, por operações financeiras, com certeza vai. Mas o próprio Itaú já vem se mexendo nisso e o Pix e o Open Bank não trazem só coisas ruins para os bancos. O cenário do Pix e do Open Bank se mostra muito promissor quando a gente pensa no custo de manter funcionários em agências, no custo também no custo operacional e computacional de fazer transações financeiras. Todas essas questões vão ter uma redução ali nas despesas do Itaú. Então, da mesma forma com que o Pix muda para coisas ruins, também muda para coisas benéficas com relação às operações dos grandes bancos. Lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação de compra, vamos passar para a segunda empresa, segunda ação confiável para você dar uma olhada, dar uma analisada e aprender melhor sobre ela. Qual será? Será que você já sabe que empresa é essa? Eu acho que você já sabe porque eu falo bastante sobre ela aqui no canal. A segunda empresa é ela, a gigante dos motores elétricos de Jaraguá do Sul, que na verdade hoje já é internacional. A WEG 3, WEGE3. Eu vou falar um pouco mais sobre ela e por que a WEG pode ser considerada uma ação confiável. A WEG é uma empresa de motores elétricos fundados ali em 1961 em Jaraguá do Sul, que atualmente possui uma atuação internacional, que é um dos pontos pelas quais as ações da WEG são mais confiáveis que você possa imaginar e que também possui diversos clientes porque tem uma carteira enorme de produtos. A WEG não só atua em motores elétricos, mas também com eficiência energética, produtos e serviços no ramo de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, está presente no cenário industrial, tanto com produtos quanto com serviços de automação industrial, que ela vem crescendo muito, que é o WEG Knowledge, WEG Technology, mas também atua com tintas e vernizes, com a sua atuação ali através de uma marca que ela comprou na Argentina, que é a Pulverlux. Então, um dos principais motivos da WEG ser uma empresa segura é com certeza a diversificação
diversificação, tanto de clientes quanto de setores de atuação. Os produtos da WEG englobam indústria, construção civil, energia elétrica, siderurgia, saneamento, agronegócio, mineração e por aí vai. Então ela tem serviços e produtos focados em diversos ramos de atuação dentro do mercado brasileiro e internacional como um todo, e além disso tem muita inovação e tecnologia na empresa. Mas olhando para o passado, o que a gente consegue ver sobre a WEG e por que o passado da empresa nos garante ali um cenário tanto promissor quanto confiável? O lucro da WEG você consegue ver aí na tela que vem crescendo e crescendo muito, mas muito mesmo nos últimos 5 anos. Se a gente for olhar ali para 2015, a empresa teve um lucro ali de 1,16 bilhão de reais. Em 2016, 1,12 bilhão de reais. Em 2017, 1,14 bilhão de reais. Em 2018, 1,34 bilhão de reais. E em 2019, 1,61 bilhão de reais. Mas além do lucro, a gente tem alguns fatores que tornam o investimento em WEG uma coisa muito confiável. Em termos de market share aqui no Brasil, market share, para você que não sabe, é a participação da empresa no mercado, o quanto que ela é dona do mercado através de seus produtos e serviços. Só que no Brasil a empresa tem um market share de mais de 70%. Em termos de mundo, no cenário de eficiência energética, no mundo todo, a WEG é dona de aproximadamente 15% do market share internacional no ramo de eficiência energética. Isso graças à sua atuação tanto comercial quanto industrial, somando tudo isso, distribuidores, papapá, são mais de 120 países. E com isso, a receita proveniente do mercado internacional é de 61%. Então, quando a gente olha para o risco inerente à atuação só no Brasil, a WEG está extremamente diversificada e com isso ela se torna uma empresa mais confiável ainda. Mas não só isso, a gente consegue ver uma crescente demanda pelos produtos e serviços da WEG. Ao longo dos últimos 100 anos, a necessidade por energia elétrica só vem aumentando cada vez mais e com isso a energia gerada, que já vem crescendo, precisa ser mais eficientemente distribuída entre cada ente desse setor. Calma aí, se ficou confuso eu vou te ensinar. Quando a gente olha para equipamentos eletrônicos, a tecnologia crescendo cada vez mais, a energia elétrica é extremamente demandada em todo o cenário internacional. E pensando em fontes renováveis e impactos ambientais, a energia gerada precisa ser distribuída de maneira mais eficiente para que chegue com o menor desperdício em cada pessoa que vai consumir essa energia elétrica. Pensando nisso, a WEG criou diversas soluções de eficiência energética, tanto em produtos quanto em serviços. Isso pode garantir para ela uma posição muito benéfica ao longo dos anos neste mercado. Mas, como nem tudo são flores, a WEG não é uma grande pagadora de dividendos. Para você que espera investir em grandes empresas ali, que espera lucrar com isso, achando que empresas grandes, empresas confiáveis, necessariamente são empresas que pagam bons dividendos, apesar da WEG distribuir bastante, isso não tem uma grande correspondência no faturamento da empresa. O payout da empresa não é dos maiores, mas isso não pode ser encarado como por você, investidor ou investidora, como uma coisa ruim, porque a WEG só consegue crescer desse tanto porque ela distribui menos lucro e reinveste no próprio negócio para poder crescer cada vez mais. É como a velha máxima nos diz, é melhor 1% de muito do que 100% de nada. E esse é o pensamento da WEG, reinvestir nos lucros no próprio negócio para poder lucrar cada dia mais. Então agora que você já deu uma olhada ali na WEG e no Itaú Unibanco, vamos passar para a última empresa desse ranking. Mas antes, eu queria convidar você a deixar aquele like agora para você não esquecer e se inscrever no canal. Então vamos passar para a última empresa, que é a Ambev. Dessa eu duvido que você esperava. Pensando em empresas duradouras, resilientes e confiáveis, a Ambev é indiscutivelmente uma das melhores dessa lista. Ah, mas a cotação da Ambev lateralizou, não cresce mais, não sei o que, não sei o que. Calma lá que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso quando a gente falar do crescimento da empresa. Mas para você que não conhece a Ambev, eu acho que isso é impossível, mas provavelmente você já consumiu nem que seja um produto dela ao longo da sua vida. A Ambev é uma empresa de bebidas, que basicamente faz bebidas de todos os tipos, todos os gêneros, qualquer coisa que você possa imaginar. Tanto água, refrigerante, cerveja, passando por energético e parando em bebidas mistas, isotônicos e tudo mais. E uma das principais características da segurança de se investir em Ambev é que ela é uma empresa internacional, tanto em questões de comercialização quanto em questões de produção. Eu vou falar um pouco mais sobre a atuação internacional dela e você vai entender melhor. Olhando para os produtos
produtos, de acordo com o próprio site da empresa, a Ambev comercializa os seguintes produtos: cervejas, chopps, bebidas mistas, refrigerantes, sucos, isotônicos, energéticos, águas, chás, por meio de mais de 30 marcas no seu portfólio. Falando sobre a atuação, ela está presente em mais de 18 países e os focos ali, as regiões focos da empresa é no Brasil, Canadá, América Latina e América Central e Caribe. Só no Brasil, a empresa conta com 35 mil colaboradores, 33 cervejarias, 2 maltarias e 100 centros de distribuição direta. E olhando aqui para o lucro da empresa, apesar de a gente ter notado ali uma queda no período entre 2016 e 2017, a empresa não apresenta prejuízo desde 1990 e tantos. Ah, mas então por que a ação da Ambev não sobe aí, não dá aquela disparada, a VEG cresce, a Magazine Luiza cresce, por que a Ambev não cresce? Então, a Ambev é uma empresa que detém uma participação muito relevante no mercado. Ela é uma empresa dona de diversas marcas e por isso você não pode esperar um crescimento enorme, tanto na cotação, tanto nos lucros da empresa. Mas como nem tudo são flores, a gente precisa olhar para algumas coisas quando a gente fala de Ambev. É claro que a empresa é extremamente sólida, mas ela vem perdendo o mercado. Isso é praticamente comum em empresas que são donas de uma grande parte do seu mercado de atuação. No último ano ali, a Heineken foi uma das cervejas mais consumidas no Brasil, mas ela é uma só. Então isso significa que a Ambev é concorrente dela mesmo. Se você for lá e comprar uma Antártica, você está comprando Ambev. Está comprando Brahma? Está comprando Ambev. Está comprando Stella? Está comprando Ambev. Então, necessariamente, você vai consumir algum produto da Ambev na sua vida. Tem a questão da diminuição do mercado? Pode estar perdendo mercado? Está perdendo mercado? Tá, mas só que é uma empresa extremamente perene, extremamente lucrativa, que vem apresentando ótimos resultados ao longo dos anos. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Essas foram as 3 ações confiáveis. Comenta aqui embaixo qual dessas empresas que você tem na sua carteira, qual delas você é sócio e qual delas você confia ali fielmente para o longo prazo. Se você não é inscrito no canal, espero que você já tenha mudado de ideia, como eu falei no começo do vídeo, tá me deixando mais calmo, tá tirando o seu dislike, deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Então, se você me conhece, já sabe que tá na hora de soltar aquela vinhetinha safada. Now the world don't move to the beat of just one drum.